Todos os dias recomeçamos com um propósito: seguir em frente, com responsabilidade, compromisso e confiança. A cada desafio superado, a cada meta alcançada, fica a certeza: somos gratos. Gratos por cada parceria construída, por cada oportunidade recebida, por cada quilômetro percorrido juntos. Nada disso seria possível sem a confiança dos nossos clientes, o apoio dos fornecedores e a dedicação incansável de cada colaborador. Seguimos certos de que cada jornada vale a pena, quando é feita com propósito, união e respeito. Nossa gratidão, hoje e sempre. Seguimos juntos, prontos para novos caminhos.